Segundo o dicionário português, a palavra superação significa ir além dos seus limites. Mas eu ousaria dizer que essa minha entrevistada de hoje, ela representa muito bem a palavra superação na sua essência. Vejam se vocês conseguem identificar de quem eu estou falando. Ela tem 42 anos, é funcionária pública concursada, foi vereadora por Maceió, secretária de Estado, secretária especial do Ministério da Justiça e está agora no seu segundo mandato de deputada federal. Com essas características, será que dá para reconhecermos de quem estamos falando? Pois é, gente. A nossa entrevistada de hoje é nada mais, nada menos que a nossa deputada federal e que eu digo com o maior orgulho, minha amiga Rosinha da ADEFAL. Boa noite, Rosinha. Boa noite, Gabriel. De todos os títulos que você falou, para mim o melhor é amigo. Amiga, mas isso aí você sabe que eu lhe considero, guardo no meu coração há muito tempo, né? Pois é, eu sei disso mesmo. Mas, Rosinha, vamos lá. Apesar de eu conhecer já a sua história toda, né? Eu queria que você dividisse um pouco essa sua trajetória de superação com os nossos telespectadores. Me conta um pouquinho, em poucas palavras, como foi a sua infância? Olha, foi uma infância muito feliz. Acho que os melhores momentos da minha vida, os melhores registros, são exatamente da infância. A inocência, né, permitiu que mesmo com as diferenças da deficiência, eu não sentisse isso e tivesse um convívio com as outras crianças de uma forma muito natural e muito feliz e muito alegre. A adolescência já vem as complicações, como qualquer adolescente tem, de saber que tinha as diferenças e que isso se agravava por conta da deficiência, mas também foi superada. Daí vem a juventude e a vontade de ganhar o mundo, de mostrar que é capaz. Também a questão da deficiência pesou um pouco, mas com o apoio da família, né? Primeiramente Deus, e depois o apoio da família, todo o aconchego, o acolhimento, a gente foi superando. E aí, como você falou, veio o concurso, mas veio principalmente o convívio com a ADEFAL, que começou aos 14 anos, e a descoberta, né, de que mesmo sendo a super protegida da família, eu tinha um mundo lá fora que eu precisava desbravar e que eu conhecia através da ADEFAL. Reconhecer que eu tinha uma deficiência, mas que apesar dela eu também tinha competências, tinha qualidades, é um ser humano, cidadã de direitos, aprendi muito no convívio com tudo na ADEFAL. E aí a dedicação às lutas, né, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, primeiramente, e depois nas questões sociais de uma forma geral, até chegar à trajetória de política. Pois é, Rosinha, com quantos anos mais você ficou deficiente? Você não nasceu deficiente, né? Eu tive paralisia infantil aos 2 anos de idade. Pois é. E nessa trajetória, você falou, e a gente que acompanha, nós sabemos que você teve realmente uma vida muito feliz. Em algum momento da sua vida, essa deficiência, ela lhe fez recuar, tipo, querer se isolar, se afastar dos demais? Na adolescência. A adolescência foi, acho que, o momento que eu mais senti. Como todo adolescente já sente as mudanças de comportamento, foi quando a gente... aquela coisa de querer ser a menina que chama a atenção dos rapazes. Então eu chamava a atenção, mas por outra razão, né? Pela cadeira de rodas, pelas muletas, que à época eu usava muletas. Enfim, todas as colegas já namoravam menos eu vim namorar bem mais tarde. Então tudo isso causou um pouco de desconforto. Mas nada que a vontade também de viver, né, não superasse tudo isso. Na verdade, as coisas foram acontecendo sem esse foco. Eu preciso vencer, não. De uma forma natural. Natural, né? Aí você me falou há pouco sobre a questão da importância da família nesse processo todo, né? Eu acredito que a família ela seja peça fundamental para que a criança, a pessoa com deficiência, não fique focado apenas na deficiência, né? Com certeza. A minha família mudou toda a rotina depois que eu tive a paralisia infantil. Meus pais, apesar de poucos recursos, meu pai é comerciante e minha mãe professora com nível de magistério, mas tiveram toda uma dedicação, não só a mim, mas aos 3 filhos, aos 5 filhos, para que a gente tivesse educação. E aí, naquela época, a escola pública educava, a escola educava, né?
Não era simplesmente, mas a gente tinha também como o principal responsável pela educação a família. Então a minha família teve sempre muito presente. O meu pai, apesar de ser separado desde a minha infância, sempre foi um pai muito presente. Os meus irmãos também dividiam problemas e conquistas comigo. Então, com certeza, isso ajudou nessa vencer esses desafios que a vida nos impõe, principalmente em virtude da deficiência. Nós sabemos, eu até não relatei aqui o histórico, né, da sua luta, do abraço, né, do seu envolvimento com a causa, né? Em que momento você se viu dentro desta causa e brigando, defendendo esta causa, que é o do portador de necessidade especial? Olha, quando eu cheguei à DEFAL, eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu fui para ser atleta. E Jerônimo já me viu em mim. Jerônimo era o então presidente da DEFAL, que também foi vereador, que também foi deputado. Eu tenho certeza que ele viu em mim um certo ar de liderança. E eu já tinha um destaque porque, exatamente por ter uma família mais estruturada, eu tinha condições de estudar, eu tive condições de fazer um concurso, e que poucas pessoas com deficiência chegam a essa condição. E na DEFAL, principalmente, a maioria das pessoas que frequentavam e frequentam ainda hoje são pessoas mais carentes. Então ele investiu em mim, investiu nesse potencial. E graças a Deus deu certo, né? Eu tive ele como professor nessa militância pelos direitos da pessoa com deficiência. E inclusive segui tanto que também vivi a trajetória da política partidária. Pois é, eu tenho uma frase sua que eu sempre né, gosto de ouvir, sempre falo, quando as pessoas falam, Rosinha é política, né? E você sempre diz, né, eu não sou política, né, eu estou política, né, por uma causa, né? E como foi que você se percebeu realmente política partidária, né? Em que momento, o que levou, na verdade, você? Olha, na verdade a gente a DEFAL faz parte de um movimento nacional que é a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos. E esse movimento na década de 90, mais ou menos no final da década de 90, no Brasil inteiro a gente mobilizou para eleger pessoas com deficiência para ocupar cargos públicos, fosse no executivo ou no legislativo. Por quê? Porque a gente tem certeza de que a gente sabe o que a gente quer, sabe do que a gente é capaz e não precisa que ninguém fale por nós. E deixou muito claro isso quando todos os políticos olhando para a DEFAL e reconhecendo o potencial político, ia lá buscar apoio. E a gente apoiou vários políticos e na hora da gente ter esse apoio, não um apoio financeiro, não um apoio de bens materiais, mas um apoio de política pública, de legislar a nosso favor, que foi exatamente quando a gente estava pleiteando o passe livre municipal. E aí aquele vereador que a instituição apoiou foi o primeiro a votar contra. Então foi isso que nos levou a dizer, não, nós sabemos o que queremos, podemos falar por nós mesmos, então temos que também trilhar. A gente só vai ter espaço se a gente trilhar esses caminhos. Todo ser humano é um ser político e a gente precisa participar também da política partidária, até porque já fazíamos política pública, né? A instituição que prestava serviços e ainda presta na área de saúde, de reabilitação à pessoa com deficiência, de inclusão para o trabalho, de educação, já fazia política pública. E aí sabia que para, inclusive, abrir outros horizontes era preciso também estar trilhando a política partidária. E aí veio primeiro Jerônimo, em seguida eu, né, e tantos outros que foram despertados por esse interesse também. Muito legítimo. Pois nós sabemos da importância de você ser eleito nas urnas, né? O povo reconhece, né? Mas nós agora tivemos uma indicação sua, né, muito importante, que foi para a Secretaria Especial do Ministério da Justiça, né? Como foi que você recebeu essa indicação e como foi essa sua passagem lá pela Secretaria, né? Olha, quem indicou meu nome foi o senador Romário, né? Uma pessoa que eu convivi bastante no primeiro mandato, que ele também era deputado, e ele foi o meu vice-presidente na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então a gente fez um trabalho junto, uma parceria muito forte, com essa bandeira, com essa causa que é a pessoa com deficiência. O Romário tem uma filha com síndrome de Down e ele sabe o quanto a vinda da filha dele modificou a vida dele. Então a indicação foi para mim um reconhecimento de um trabalho na Câmara, né, foi o resultado de toda uma trajetória.
E eu fiquei super honrada, mais ainda a presidência aceitar a indicação dele e me nomear para secretária especial dos direitos da pessoa com deficiência ligada ao Ministério da Justiça, de mais alto poder. Foram poucos meses, 5 meses apenas. Pegamos inclusive a Paralimpíada bem no meio desse período e fizemos um trabalho principalmente de articulação internacional, porque a gente sabe o quanto os outros países já avançaram e a gente precisa avançar. A gente tem, Gabriel, um país com a legislação bastante ampla, bastante ousada até, bastante forte. Todavia, a gente não consegue transformar essa legislação em direito efetivado. Então, a gente propôs nesse período essa troca de experiências internacionais, foi uma das nossas realizações, e a outra também fazer como é que eu digo, meu Deus, a regulamentação da Lei Brasileira da Inclusão, né, que é uma lei ousada também, bastante avançada, nova, 1 ano apenas que foi sancionada, mas que ainda tem artigos que precisam ser regulamentados exatamente para que a gente tenha o direito de uma forma concreta. Uma coisa que eu percebi, você falando em Paralimpíadas, é que assim, como a Paralimpíadas ganhou destaque, diferentemente dos outros anos, na mídia, né? Nós percebíamos que antes ele citava-se apenas, né? E esse ano, acho que também fruto desse trabalho que vocês fizeram, as mídias, né? Os meios de comunicação focaram mais, até programas especiais sobre os para-atletas, né? Então assim, eu achei que esse ano a coisa realmente foi muito bacana, né, para vocês. E você acha que essa Olimpíada, que pontos positivos, né, ela deixa para... Olha, com relação à mídia, eu acho que ainda foi acanhada, comparada ao tamanho do evento que foi a Paralimpíada. Acanhada porque você vê que a Olimpíada a gente tinha quase que 24 horas de programação, né, na maior rede de TV brasileira. E a Paralimpíada não. A Paralimpíada tinha flashes, tinha aqueles programas especiais, como você falou, mas não tinha uma cobertura completa. Então, acho que ainda foi acanhada. Deu uma melhorada com relação aos outros anos, até porque era aqui no Brasil. Agora, se comparar aos resultados que a Paralimpíada trouxe, né, comparando a da Olimpíada, se comparar inclusive ao recorde de público, nós tivemos recorde de público, teve um final de semana que teve mais público do que teve durante toda a Olimpíada. Então, assim, as pessoas foram conhecer, prestigiar, torcer pelos atletas paralímpicos. Isso foi muito bom, muito importante e muito interessante. E se comparar o resultado da Paralimpíada com a Olimpíada, a gente também trouxe muito mais orgulho. Claro, do povo brasileiro. Muito mais medalhas, né? Muito mais destaque nós tivemos, né? Foram muitas exemplos de superação. E me fala um pouquinho agora dessa sua volta para a Câmara, né? Você agora volta, deputada, né? Quais são os planos, né? Quais são as metas agora para esse novo mandato, né? Para você é um novo mandato. Bom, como eu falei, eu cheguei para a política partidária, né? Eu entrei para a política partidária com uma missão principal, que é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E essa continua sendo a minha motivação de estar na Câmara ou pleiteando qualquer cargo público. É a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Falei também que no Executivo, a gente percebeu que a Lei Brasileira da Inclusão, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele ainda precisa ser regulamentado. Tem artigos que, para ser efetivado concretamente, precisa de uma regulamentação, de um detalhamento. Por exemplo, toda criança tem que estar numa sala de aula regular. Como? De que forma isso vai acontecer? Então tem que ter uma legislação complementar, que possa efetivar esse direito. É mania de brasileiro de que uma lei precisa de outra, né? Infelizmente. Então, no Legislativo, eu vou ter essa oportunidade, né, daqueles artigos que ainda precisam ser regulamentados, eu aproveitar mais essa oportunidade desse segundo mandato de correr atrás com essa regulamentação. Pois é.
Pois é, estamos chegando ao fim já da nossa matéria. Eu ficaria horas, porque eu já disse que sou seu fã, ou adoro ouvir. Mas a recíproca é verdadeira, Gabriel. Ah. Você aprende demais com esse convívio com você. Ah, obrigado, meu amor. Eu sempre digo que o bom de se falar de determinados assuntos é você procurar quem é de fato, quem é de direito. E quando hoje o que eu sei sobre a questão de inclusão, essas coisas, tanto é pelo segmento da educação, como por estar seguindo você, né? Por assim, nós nos conhecemos há algum tempo. Algum tempo, né? Melhor não citar. Mas esses anos todos eu fui aprendendo, né? Eu fui mergulhando nesse mundo. Inclusive nós confirmamos essa matéria de hoje, gente, que ela me enrolou um tempão, viu, para gravar essa matéria, diga-se de passagem. Brasília complica, né? É verdade. Mas assim, eu comecei a ver, isso aqui tudo eu já conheço da Rosinha. Não tem nem o que pesquisar da Rosinha para fazer entrevista, né? Ficou fácil. Você vê que chega, flui, né, a conversa, né? Que eu acho que a gente até já estoura o tempo, mas tudo bem. Mas assim, eu queria muito agradecer a você, né, por ter tirado um espaço na sua agenda. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, né? E ter dado esse espaço pra gente. Muito mesmo. Eu agradeço a oportunidade também. Quero voltar aqui, né, numa forma mais programada, para fazer exatamente trazer as informações de Brasília e também aquilo do nosso mandato que a gente já conseguiu realizar. Pois é. Quero agradecer muito. Muito obrigado a vocês de casa. E a gente tem aqui uns docinhos, uns petifuzinhos, que o Taça de Cristal... A cara de quem tá muito bom. Pois é, a Taça de Cristal mandou, quando soube que era pra você, sabe que você é meio doidinha por doce, mandou pra você. Beijo. Pois é, mas mandou pra você. E pra vocês de casa, vamos saborear juntos, viu? Que eu quero degustar junto com você. Tá joia, gente? Pra você de casa, muito obrigado e até mais.